A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 10 da Revista de Adultos da CPAD, ministrada pelo Superintendente Márcio Ângelo. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, mais uma vez, estamos dando início a mais um EBD Online, lição de número 10. Vamos fazer como de costume, vamos ler aqui o título da lição, a verdade prática, o texto áureo, depois a leitura bíblica em classe. Estaremos orando e depois estaremos meditando um pouco. Eu peço aos irmãos para desligarem os microfones depois da oração. E aí depois nós voltamos com a participação dos irmãos. Estou tendo um pouco de dificuldade aqui. Está sem som? Lição de número 10. O assunto da lição, ou o título da lição, Espírito, o âmago da vida humana. O nosso texto áureo diz o seguinte: peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias, capítulo 12, e o versículo 1. A verdade prática diz: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. A nossa leitura bíblica em classe está em 4 livros diferentes, mas é uma leitura, apesar disso, bem pequena, porque é um versículo de cada livro. Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7 também, Zacarias capítulo 12 e o versículo 1, e por último, João, Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 24. Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12 e 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Zacarias capítulo 12, o versículo 1, peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. João capítulo 4 e o versículo 24, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Professora Genilda, pode orar? Senhor, te louvamos mais uma vez, reunidos na tua presença, Pai, para estudarmos a tua palavra, Jesus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudar a tua palavra. Eis-nos aqui com o coração aberto para receber aquilo que tu tens para nós nesta noite. Abençoa, Senhor, o teu servo que vai ministrar, usa ele de uma maneira poderosa para a glória do teu nome, Senhor, e para o nosso ensinamento. Abençoa cada irmão presente, que o teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para nós entendermos, compreendermos a tua palavra, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Obrigado, irmã. Professora Genilda. Irmãos, depois de nós termos estudado
uma sequência de lições sobre o corpo, não é? Da primeira aula à quarta aula, né? Na verdade, a primeira aula é sempre uma introdução, né? Nesse caso, uma introdução à antropologia bíblica, mas a segunda, a terceira e a quarta aula nós estudamos especialmente sobre o corpo, não é? E depois uma segunda sequência de lições também sobre a alma, né? A parte imaterial do ser humano, o nosso intelecto, né? Os nossos sentimentos e a nossa vontade. Foi basicamente isso que nós estudamos, da lição 4 à lição 9. E agora, a partir da lição 10, na lição 9 nós já falamos um pouco sobre o espírito, né? Mas agora, especialmente a partir dessa lição, até a lição 12, nós estaremos estudando esse último bloco de lições sobre o espírito, não é? Essa parte material também do ser humano, que, como vocês sabem, é a parte do nosso ser que se comunica com Deus, que liga, né, o homem como um todo a Deus. Vocês sabem que apesar de nós sermos um ser tripartido, né, nós não podemos separar quais são as ações de cada uma dessas partes, não é? Da, da alma, do corpo e do espírito. E essas duas partes imateriais, né, do nosso corpo, que são inseparáveis, como nós já estudamos, né? Mas nós não conseguimos separar essas partes, né, do corpo humano. Então, apesar de nós sermos um ser tripartido, nós somos, ao mesmo tempo, ou por outro aspecto, um ser integral, né? Na verdade, é o que diz a nossa lição, até aqui no, no tema geral da nossa lição, né? Na capa da lição, a restauração integral do ser humano. Por mais que nós estudemos, e é importante nós sabermos que nós somos um ser tripartido, que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, é importante nós entendermos que a Bíblia sempre apresenta e trata o ser humano como um ser integral, né? Não tem por que separar o que o espírito fez, o meu espírito acertou, o meu corpo, a minha carne ou a minha alma errou, não. Quando acerta é o ser humano, é o homem. Quando erra, é também o ser humano. A nossa constituição integral vai ou sofrer as consequências ou ser recompensado, vamos dizer assim, pelas nossas ações, por nossas atitudes, né? Mas nós não conseguimos separar porque nós somos um ser integral, apesar de sermos também tripartido, né? Ou constituído de três partes. Na introdução da nossa lição, hoje nós estaremos estudando com 3 objetivos principais. É bom sempre destacar isso, não é? O primeiro objetivo, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana. É essa parte que capacita o ser humano a ter comunhão com o Criador. Ele diz aqui, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Esse é o primeiro objetivo da nossa lição, que nós vamos meditar no primeiro tópico. O segundo objetivo da nossa lição é enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito.
gerando atitudes como soberba, como inveja. E o terceiro tópico da nossa lição tem como objetivo mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida, ele coloca aqui entre aspas, vivida em espírito e em verdade. Ele coloca como motivação aqui estudar sobre o espírito humano nos ajuda a compreender a nossa verdadeira essência como seres criados para a comunhão com Deus. Esse ensino fortalece a fé ao mostrar como a regeneração interior impacta a santificação e a adoração. Então, na nossa aula de hoje, nós temos esses 3 objetivos. Como já disse, ele coloca aqui na introdução, o comentarista da lição, que nós já estudamos a respeito do corpo e da alma, e agora nós estaremos estudando acerca do espírito, né? Essa parte imaterial, que é através dela, como nós acabamos de ver nos objetivos da nossa lição, né, que nós estabelecemos a nossa comunhão com Deus. O pastor Antônio Gilberto, falando sobre isso, nós colocamos isso aí na primeira aula, vocês lembram? Ele faz uma comparação, ele compara o espírito como uma janela que funciona como um portal de comunicação da alma com Deus, não é? Na verdade, é o pastor Eurico Bergsten, né? Pastor Eurico Bergsten. Ele diz que o espírito é uma janela aberta para o céu que dá ao homem condições de sentir a presença de Deus. Por isso, o título da lição, né? O espírito, o âmago da vida humana, o âmago do ser humano, né? Como a parte mais íntima que liga o homem a Deus. A parte mais profunda, né, do ser humano, como diz aqui o comentarista da lição. E essa parte, é sempre importante a gente lembrar, irmãos, essa parte que nós passaremos a estudar agora, o espírito humano, o espírito do homem, essa parte, ela está intrinsecamente ligada à alma, né? Inseparável, o espírito da alma. Ele diz aqui, veja, está entranhado com a alma e inseparável dela, né? Apesar de nós sermos tripartido, né? Apesar da nossa parte imaterial ser constituída de espírito e alma, mas elas são inseparáveis, mesmo após a morte. O primeiro tópico da nossa lição, ele traz aqui o sopro divino, a concessão do espírito. No primeiro ponto do primeiro tópico, ele traz aqui o fôlego de vida. É importante a gente lembrar, irmãos, que o espírito não é o fôlego de vida. Não é? Deus soprou nas narinas do homem, mas o fôlego não é o espírito.
o Espírito ele foi dado nesse momento, com o sopro divino, o Espírito foi dado, mas o sopro não é o Espírito. Quando o homem ele foi feito alma vivente, vocês sabem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus ele soprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente, não é? Antes era apenas uma matéria, né? Alguém até gosta de imaginar Deus fazendo um boneco, né, de barro, e como a maioria de nós aprendemos dessa forma, né? E depois de ter feito o homem, ele soprou nas suas narinas, né? Porque antes era um boneco, vamos dizer assim, né? Um boneco ali, inerte, e o Senhor soprou nas suas narinas, enquanto todos os demais seres, eles passaram a existir por meio das ordens divinas, não é? Faça-se, faça-se, e tudo foi feito, o homem foi feito diferente. Até os anjos, né? Toda a criação foi feita por ordem divina, por sua palavra, né? Faça-se e tudo foi feito. O homem é a única criação de Deus que foi formado, o comentarista da lição, ele diz aqui, com singularidade, Deus formou o homem, não é? Criou o homem. E por isso ele foi feito à imagem de Deus. E a parte aí imaterial, a parte material, melhor dizendo, né, do ser humano, recebeu a vida espiritual e consciente também, diferente dos animais, constituída de espírito e alma. O segundo ponto do primeiro tópico, ele fala aqui da singularidade do espírito. Por esse relato do Gênesis, nós, comentarista da lição, ele chama a atenção para isso, que Deus ele não se preocupou nem na criação, em todo o relato bíblico, nós notamos que Deus ele não está preocupado em descrever certos detalhes que muitas vezes nos intriga, mas que gera muitas especulações para atender palavras do próprio comentarista da lição, para atender o orgulho, para atender os anseios do homem. O Senhor, Deus, através das Escrituras Sagradas, não está preocupado em responder isso. Ele simplesmente se apresenta como um todo-poderoso, agindo sem essa intenção de agradar, de atender como diz o comentarista da lição, as especulações ontológicas do ser humano, não é? Principalmente o racionalismo que tenta responder tudo pela razão, não é? Pelo conhecimento lógico. Deus ele não está preocupado. Além de essas coisas pertencerem à soberania de Deus, essa decisão está perfeitamente alinhada ao fato de que o homem jamais conseguirá explicar os feitos de Deus, não é? Ele diz aqui, e nós já comentamos sobre isso, e vocês sabem, é verdade. Jamais, por mais conhecimento que alguém tenha, né, com todo o desenvolvimento agora da IA, né, que muito tem se falado, e vai se
desenvolver muito mais ainda, é bíblico isso, mas nem todo o conhecimento do mundo, toda a ciência, toda a razão conseguirá explicar os feitos de Deus. Jamais conseguiremos alcançar, né? Por mais que o homem especule essas coisas. Então, ele diz aqui, a apreensão e a compreensão do sobrenatural só pode ocorrer por meio da fé para a revelação ser completa e suficiente. Mas, embora a Bíblia nos apresente, irmãos, apresente o homem, o ser humano, como um ser integral, não é? Como nós já colocamos aqui no início, nós temos estudado, e é importante, reforço, nós conhecermos essas partes, né, do ser humano. Nós precisamos ter essas informações, esse conhecimento, e ele diz aqui, suficiente, da distinção entre os elementos material e imaterial do ser humano, do corpo, como elemento material, e da alma e do espírito como elemento imaterial. E quanto a este segundo aspecto, a diferença entre as substâncias da alma e do espírito. Ele diz aqui, ele mostra aqui uma referência bíblica de Zacarias, capítulo 12, e o versículo 2. Vamos ler aqui. Está baixo o som? Zacarias, capítulo 12, o versículo 1, forma o espírito do homem dentro dele. E Jó, ele faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Jó, capítulo 7, o versículo 12. E aí o comentarista da lição, lendo aqui, irmãos, no segundo ponto do segundo tópico, há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12 e 7, que, inclusive, causa alguma confusão às vezes, né? Porque ele diz assim, o sábio, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É um dos versículos da nossa leitura bíblica em classe. Jó também faz referência ao corpo, representado pela boca, e o espírito e a alma. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei da angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Né? Então, ele fala aqui das três partes do ser humano. Ele diz aqui que nessa referência de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que nós acabamos de ler também, quando diz que o espírito volta a Deus que o deu, né? Ele diz aqui que essa expressão, ou quando ele faz referência ao espírito aqui, é representativo dos dois elementos imateriais, ou seja, está se referindo ao espírito e também à alma. Como nós já dissemos, e vocês já bem sabem, agora há pouco, o espírito e a alma são inseparáveis. Então, quando o sábio diz que o espírito volte a Deus, ele está fazendo menção da parte imaterial do homem, do espírito e da alma. Quando
o espírito volta a Deus, a Bíblia diz, é todo o espírito. Ou seja, quando morre, volta para o domínio de Deus. A diferença do crente para o não crente, do ímpio e do cristão, do crente salvo, quando parte, quando morre, é que o espírito volta para o domínio de Deus e também está sobre a sua proteção, podemos dizer assim. O crente salvo, quando morre, o seu espírito volta para Deus, junto com a sua alma, e também está sob a proteção de Deus. O inimigo não toca, não tem mais tormenta, não tem mais sofrimento. Ao contrário do espírito e da alma do ímpio, do pecador. Volta para o domínio de Deus, mas não tem essa proteção, não tem esse amparo que o crente tem quando parte para Jesus. Então, isso aí, nós reforçamos isso para nós entendermos que todo espírito, toda alma volta para o domínio de Deus. O diabo e nem ninguém tem o controle, o domínio de nenhuma vida, de nenhum espírito, de nenhuma alma, seja ele crente ou ímpio. Deus ele tem o domínio sobre toda a sua criação por toda a eternidade. Então, quando ele faz referência aqui do espírito, ele está se referindo à parte imaterial do homem, espírito e alma. Como acontece em outras passagens bíblicas. Ele diz aqui, Gênesis capítulo 45, versículo 27, não dá para a gente ler, mas é importante nós deixarmos gravado aqui. 1 Samuel capítulo 30 e o versículo 12, o Salmo 146 também, especificamente o versículo 4, né, que fala muito forte, e muitas outras passagens, irmãos, por exemplo, Gênesis 35 e o versículo 18, 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, a expressão alma ali, nefesh, ela também se refere à parte imaterial do ser humano, tanto o espírito como a alma. Então, de forma que em vários lugares na Bíblia nós vamos encontrar essas duas expressões, alma e espírito, como termos, como se diz, intercambiáveis. Ora significa espírito, ora significa alma, ora significa as duas coisas, porque ele está se referindo apenas à parte imaterial do ser humano. É como se diz, a parte representada representando o todo, não é? A Bíblia, ela utiliza uma linguagem cotidiana, não é? Não é uma linguagem científica, e o comentarista da lição coloca isso aqui também, especialmente no livro de apoio. Então, é importante nós entendermos isso, porque a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas, ou através das Escrituras Sagradas, ela busca alcançar todas as pessoas, não somente os cientistas, os mais cultos, os mais letrados, como todas as pessoas, não é? Terceiro ponto do primeiro tópico, a tênue divisão do ser humano. Na literatura do Novo Testamento, irmãos, ele diz aqui que dois textos é essencial para destacar o estudo da tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. O primeiro é Tessalonicenses, que nós até já citamos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23,
quando ele diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor." Essa referência do apóstolo Paulo ao espírito, à alma e ao corpo demonstra exatamente isso, que nós somos um ser tripartido, um ser tricotômico, né? Que o espírito e a alma são, inclusive, substâncias distintas, não é a mesma coisa, né? Nós não somos dicotomistas, nós entendemos, estamos estudando para reforçar essa doutrina da tricotomia. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Ele diz aqui, irmãos, no livro de apoio, que alguns até, os que são contrários a essa doutrina da tricotomia, que Paulo aqui, quando ele fala do espírito, alma e corpo, ele não tinha a intenção de dividir o homem em três partes, mas apenas enfatizar a plenitude da santificação, né? Alguns, contrário à doutrina da tricotomia, tentam explicar dessa forma, né? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer simplesmente que o homem completamente buscasse a santificação em Cristo Jesus. Essa visão, esse pensamento, revela mais uma adesão pessoal, ele diz aqui, ao dicotomismo, né? A doutrina da dicotomia, que o espírito e a alma é a mesma coisa, né? É mais alguém que defende esse pensamento do que uma exegese correta do texto bíblico, né? Até porque o comentarista da lição diz aqui, e não dá para a gente ler todos, mas todos esses versículos que nós citamos e muitos outros mostra que, além de 1 Tessalonicenses 5:23, que o homem é sim constituído de corpo, alma e espírito, e que a alma é uma coisa e o espírito é outra, embora sejam inseparáveis, né? O teólogo Marshall, Howard Marshall, veja o que ele diz a respeito da interpretação de 1 Tessalonicenses 5:23. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo e avançarmos. O modo mais fácil de interpretar o versículo, 1 Tessalonicenses 5:23, é como uma descrição da natureza humana como constituído de três partes. Está vendo? E aí ele acrescenta aqui, Paulo aqui distingue três aspectos da personalidade do cristão: sua vida em relação com Deus, através da parte espiritual, da sua natureza, da sua personalidade ou alma, né? E do corpo humano, mediante o qual age e se expressa. Então, embora tenha sido sugerido, irmãos, que a divisão é entre a alma e o espírito, parece melhor supor que a penetração é tanto dentro da alma, bem como do espírito. Ou seja, a sua ação ressalta a verdadeira natureza dos dois. E aí ele diz aqui, no caso, a palavra seria vista penetrando na pessoa como um todo, tanto alma quanto espírito. Se a primeira interpretação for adotada, significará que a penetração era tão eficiente que chegava à linha divisória, notoriamente obscura, entre alma
e espírito. Ele está se referindo aqui a Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Né? Vamos ler? Vocês conhecem, mas é bom nós passarmos aqui. Nós vamos avançar, irmãos. Hoje nós não vamos passar do horário. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, ele reforça aqui o entendimento relativo ao funcionamento da alma e do espírito, dentro dessa visão tricotômica que nós defendemos. Ele afirma o seguinte: o uso no Novo Testamento de pneuma focaliza o aspecto espiritual do homem, isto é, a sua vida em relação a Deus, ao passo que psique refere-se à vida em relação a si mesmo, às emoções, e ao pensamento também. Há uma forte antítese entre os dois na teologia de Paulo, ou seja, entre espírito e alma, mostrando que são coisas, são partes diferentes, tá bom, irmãos? É importante nós enfatizarmos isso. Mas vamos para o segundo tópico da nossa lição: espírito, pecado e santificação. Primeiro ponto do segundo tópico, ele coloca aqui pecados do espírito. O pecado ele pode atingir a alma, não é? E também o espírito. A Bíblia geralmente apresenta um conselho geral de pecado como transgressão, principalmente, né? E a transgressão, ela não é de novo. A transgressão, ela não é o pecado, ela não é somente parte do corpo, ou da alma, ou do espírito. Na verdade, alguns de nós, irmão Márcio, né, às vezes nós chegamos a pensar que o espírito, ele não é, ele nunca é afetado pelo pecado. Até porque uma vez o próprio Jesus disse que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Né? Então, com base nesse versículo e outros, se faz como o comentarista da lição diz aqui, se faz uma exegese, e aí nós às vezes chegamos a pensar que o espírito ele não é afetado pelo pecado, mas a transgressão, quando se diz que o homem transgrediu, o homem pecou, é a sua totalidade, é o espírito, a alma e o corpo. E as consequências, o comentarista da lição ele diz aqui, de novo, as consequências afetam todo ser humano, né? Mesmo assim, graças a Deus, é possível extrair também da Bíblia Sagrada que o Senhor ele providenciou redenção, salvação, né? Perdão, santificação para o homem como um todo. E aí nós podemos novamente repetir o tema ou o subtema geral da nossa lição aqui na capa, a restauração integral
do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, né? Podemos até dizer, irmãos e irmãs, que esse é o objetivo geral da nossa lição. É nós compreendermos que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança e tripartido, como nós estamos estudando, esse homem, na sua integralidade, caiu, pecou, condenado agora à morte eterna. Deus providenciou o plano de salvação através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para restaurar a integralidade do homem, o homem como um todo, né? E isso nos alegra, isso nos conforta em saber que, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, mas o Senhor, ele providenciou esse plano e ele tem interesse de restaurar o ser humano, não é? Mas ele coloca aqui, deixa eu ler, irmãos, para nós ganharmos tempo. Existem pecados do corpo, como a prostituição, ele diz aqui, e da alma, como os maus pensamentos. Nós já estudamos sobre os pensamentos, né, sobre as emoções, sobre os pensamentos. Agora, domingo passado, nós estudamos sobre a consciência, não é? Sobre a nossa vontade. E é interessante eu acredito que foi o comentarista da lição também que colocou isso. Bom, eu não lembro agora, mas eu achei muito, muito importante isso aí, que nós estudamos sobre os pensamentos, né? E nós temos o poder e precisamos controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, mas se por acaso que não é difícil a tentação ultrapassar os nossos pensamentos e agora esses pensamentos se tornarem uma vontade, nós precisamos controlar as nossas vontades e aí sim, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Se as nossas emoções se tornarem pensamentos, emoções, não é, pensamentos, depois avançar para a vontade, mesmo assim, o Espírito Santo ele é poderoso e nos capacita a vencermos o pecado. Nós precisamos fugir até mesmo do pecado quando a vontade vai se tornando forte de fazer aquilo que não é da vontade de Deus, que não agrada a Deus. E o Espírito Santo, ele nos dá essa graça, ele nos ajuda, ele nos dá força, porque, como disse, vocês bem sabem, o Senhor, o nosso Deus, ele podemos até dizer que o maior interessado em estabelecer e manter a nossa comunhão com ele, longe do pecado, longe das coisas que desagradam a Deus. Mas ele diz aqui, mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba e a vanglória. Na verdade, esse foi o pecado de Lúcifer, não é? Está no espírito. O orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e também a inveja. Veja como a inveja aqui, irmãos, já não se trata mais de um pensamento, não é? Já não se trata mais de um pensamento, já se trata aqui de um pecado do espírito. Veja como pode avançar as coisas se nós não estivermos atentos e não procurarmos desde o início, irmão Márcio, né?
nos afastarmos do pecado, das tentações, dos maus pensamentos. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo. Sutis, ele coloca aqui, e às vezes até ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. E aqui ele coloca Provérbios, capítulo 15 e o versículo 25. Porque, além de prejudicar os seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Que Deus nos guarde, não é, irmãos? Tiago, capítulo 3, versículo 13 e 16. Não dá para nós lermos aqui, irmãos, mas vocês têm aí, estão estudando com certeza. Podem continuar meditando depois. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas, maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. De novo, irmãos, eu acho importante ressaltar isso. Veja que nós estudamos esses pecados como sentimentos lá em lições atrás. E agora o comentarista ele mostra aqui, com base bíblica, que esses sentimentos eles podem evoluir, vamos dizer assim, para um pecado e um pecado do espírito, né? Só Deus para regenerar o homem e nos limpar desses pecados, né? Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sabalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Romanos capítulo 12 e o versículo 21. As raízes do pecado, o segundo ponto do segundo tópico. Tem muita coisa aqui, irmão. Vai dar tempo mas eu vou resumir aqui. Ele coloca novamente, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde Paulo trata do processo de santificação do ser humano como um todo, né? Ser humano integral, espírito, alma e corpo, que deve agir, que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória, como alguns querem colocar, que nós já falamos aqui. A ordem por ele apresentada trata aqui do ato da criação que se deu no âmbito material e imaterial, não é? Gênesis capítulo 2, versículo 7, novamente. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico. 1 Pedro 1, 23, Romanos 8, 23. Tenham paciência, irmãos, mas não dá para a gente ler essas referências aqui, tá bom, irmãos? É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração que o pecado fica enraizado. Mateus capítulo 15 e o versículo 19. Por isso a verdadeira santificação acontece de dentro para fora, né? E o Espírito é o responsável por essa santificação. É através do Espírito que a nossa alma e o nosso corpo é santificado, não é isso? A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça. Por quê? Porque alguém, e diga-se de passagem, muita gente quer ser santificado, quer alcançar a salvação, quer alcançar a comunhão com Deus através das obras, não é? E nunca vai alcançar.
ou através do cumprimento da lei. Por que não vai alcançar, irmãos, através do cumprimento da lei? Porque a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que se alguém tropeçar em um único ponto da lei, em uma única lei, falhou em toda a lei. Então, jamais ninguém vai conseguir cumprir toda a lei, não é? Por isso ele diz aqui, a falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, porque a salvação é pela graça, na fé em Cristo Jesus, e ele diz aqui pela confiança nas próprias obras. Em vez de confiar no sacrifício de Jesus, na sua graça, no seu favor imerecido, porque nós não merecemos, prefere confiar nas suas obras. Terceiro ponto do segundo tópico, vencendo o pecado. A força do pecado enraizado em nosso espírito somente é vencido, ele diz aqui, quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus, olha aí, e no seu poder salvador e santificador. Não é? É o Espírito Santo quem nos santifica. Ninguém jamais vai conseguir a santificação se não for por meio do Espírito Santo, com o seu espírito ligado a Deus. Como ensina o apóstolo Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8 e o versículo 2. Ele diz aqui novamente, o que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Para concluir aqui esse terceiro ponto e esse segundo tópico, ele diz, purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, dos pecados do Espírito, pelos meios da graça, conforme 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, quando ele diz, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O terceiro tópico fala da regeneração e a adoração. O novo nascimento. Ele coloca aqui o texto bem conhecido, de Nicodemos, não é? Falando a respeito do novo nascimento ou da regeneração, ele diz que Nicodemos, o próprio Nicodemos, não conseguiu compreender isso. Embora fosse mestre, né? O próprio Jesus disse, tu és mestre em Israel e não sabes, né? Nicodemos ele foi incapaz de compreender essa metáfora, né, aplicada por Jesus aqui. Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural procedimento da regeneração, conforme 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 4. O espírito altivo, né, o espírito arrogante, ele resiste a essa verdade e até nega, né, o comentarista da lição diz aqui, e até nega a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Às vezes até no nosso meio, irmãos, a gente ouve essa expressão, né? Precisamos ter muito cuidado. Isso aí está ultrapassado. Isso aí, e quando a gente vai para a Bíblia, continua da mesma forma, porque ela não muda, não é? Interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. 2 Timóteo 2 e 8, 2 Timóteo 4 e 3
E ele diz aqui: não podemos ter comunhão com os tais. 1 Timóteo 6, do 1 ao 5, e 2 Timóteo 2 e 5. Em espírito e em verdade. Essa é uma expressão também bem conhecida de todos nós, né? A compreensão da imprescindível obra do nascimento, ou do novo nascimento, né, da regeneração, operada em nosso interior, é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana, também expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido no lugar, como lugar de adoração de seus pais. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta, ele diz aqui, em misticismos, mas em uma comunhão com Deus, segundo as Escrituras, em espírito e em verdade. Né? Foi o que Jesus disse a essa mulher: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Né? Um espírito quebrantado. A verdadeira adoração depende muito de um espírito quebrantado, não é, irmãos? O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a mulher samaritana, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Vocês bem conhecem o texto, né? Ele faz ele quer fazer uma comparação, irmãos, aqui, por exemplo, não cabe aqui na lição, não é? Mas o comentarista, ele faz uma alusão aqui, uma comparação do pentecostalismo clássico, que é o das Assembleias de Deus, tradicional, não é? Com o neopentecostalismo, né? E essas denominações, não vou chamar de seitas, né? Essas denominações que trazem elementos, material para o culto, e é tanta coisa que eles acham que o que é visível é o que importa. E o pentecostalismo clássico, ele não abraça essas práticas, não é? Porque são alheias às escrituras sagradas, ele diz aqui. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. E aí a conclusão da nossa lição, irmãos, diz o seguinte, sem mais delonga: âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Se Deus não quisesse que nós tivéssemos comunhão com Ele, se Deus não tivesse feito o homem para ter comunhão com Ele, Ele não nos tinha dado um espírito, né? Nós seríamos como os outros animais. Então, o principal, e podemos até dizer que o único motivo de Deus ter nos constituído de espírito é para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos ter comunhão com Ele. É através do Espírito que nós temos comunhão com Deus. Não deixemos, então, que os cuidados da vida, o então aqui é por minha conta. Eu estou lendo a conclusão, irmão. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Sem contar que
um dia nós prestaremos conta desse espírito, né, a Deus, e dependendo da nossa maneira de viver, do nosso relacionamento com Deus, nós passaremos a eternidade com Ele, ou que Deus nos guarde na perdição eterna. Né? Então, que nós possamos, irmãos, estar atentos, que nós temos um Espírito, e se nós temos um Espírito, é para nós termos comunhão com Deus através do seu Espírito Santo, que nos ajuda a nos livrar de tudo aquilo que dificulta e impede a nossa a nossa relação ou nosso relacionamento com Deus. Amém, irmãos?